Copa pegou, o Brasil vai gritar, é gol! De volta com Estação Turismo, segundo bloco, fazendo um tour pelos principais teatros e centros culturais da cidade de Manaus. E não poderíamos deixar de vir aqui, ó, no Centro Cultural Usina Chaminé, um dos cartões postais da cidade de Manaus e que fica aqui pertinho da Feira Manaus Moderna. E quem vai dar esse giro comigo é a Alana, que está me esperando lá dentro, e você vem com a gente. O Centro Cultural Usina Chaminé tem horário de funcionamento de terça a sexta-feiras, de 10 horas da manhã até as 16 horas e aos domingos, das 17 às 20 horas. Ele fica localizado aqui na área central, próximo à Feira da Banana e ao Mercado Municipal do Lisboa, realmente aqui na Lourenço Braga, né, que a gente conhece de Manaus Moderna. Tá no pé, tá na Copa, tá no quintal da Amazônia que mostra pro mundo seu valor. O nome da bola da Copa pegou, o Brasil vai gritar. A usina Chaminé foi construída no ano de 1910, tá? Para abrigar a nossa usina de tratamento de esgoto na época. A empresa que gerenciava os sistemas de saneamento básico da cidade na época era a inglesa Manaus Improvements. Nessa época houve uma pequena revolta social por conta das altas taxas de saneamento básico que eram cobradas e a população acabou depredando o prédio da empresa. No ano de 1913 eles optaram por rescindir o contrato, então realmente o prédio foi desativado, né? E os serviços foram deixados inacabados, né? O prédio ficou fechado durante alguns anos. Todo o maquinário posteriormente foi retirado. No ano de 1988, o prédio foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Amazonas e em 2002 foi reformado. Nós já funcionamos como teatro aqui, por isso que muita gente conhece o prédio como Teatro Chaminé. Hoje em dia nós funcionamos como uma galeria de exposições. O meu coração brasileiro se encantou com as águas do Rio Mar, meu amor. Bom, a Usina Chaminé dispõe de várias atrações, tá? Dentre elas nós temos 2 salas de exposições, sendo uma delas rotativa e a outra fixa. Nos setores de exposições rotativas, a última exposição que nós tivemos foi sobre os bumbás de Manaus, era intitulada Aquarela dos Bumbás, onde a gente fazia um apanhado um pouco da história, onde surgiu, né, início dos festivais, as agremiações que já participaram e as agremiações atuais que ainda participam do Festival de Bumbá aqui em Manaus. No setor de exposição fixa nós temos a exposição Sentidos da Amazônia. É uma exposição que propõe que o ser humano utilize os seus sentidos de maneira a reconhecer a Amazônia. Então nós temos uma sala dedicada ao olfato e paladar, uma sala dedicada ao tato e uma sala dedicada à audição e à visão. A ideia é que o visitante consiga identificar a Amazônia através de seus próprios sentidos, né, e se identificar como ser humano pertencente à natureza, né, que interage com a natureza. Na sala de olfato e paladar, nós dispomos de um subsetor voltado, claro, ao olfato. Então, vamos ter à disposição óleos essenciais da Amazônia, né, que são extraídos a partir de raízes, de frutas, sementes. E aí os visitantes têm a possibilidade de estar sentindo essas fragrâncias que são retiradas diretamente da natureza e são fragrâncias que são altamente conhecidas e comercializadas aí, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Então, nossos visitantes têm essa possibilidade de estar identificando quais são as raízes dessas fragrâncias. Bom, a segunda sala da exposição ela é voltada para o sentido do tato. Então, é a sala onde você, o turista, pode basicamente sentir a Amazônia com as mãos. A ideia é essa. Nós vamos ter itens de pelo menos 15 etnias indígenas aqui dentro diferentes, só que a exposição não vai estar focando nas etnias, e sim na produção artística e artesanal deles. Então, a ideia é que você venha
e toque a produção amazônica, né, e se identifique por ela através do seu tato. Na parte de paladar, nós dispomos de grãos e temperos regionais e também algumas receitas gastronômicas locais, justamente para que o visitante tenha a possibilidade de sair daqui com um conhecimento a mais sobre que a população, de maneira geral, da Amazônia consome e de onde os produtos que eles recebem à mesa em outros estados do país são retirados, de onde eles vêm, onde eles são produzidos. Então, basicamente, é para dar ao turista esse maior conhecimento de onde esses alimentos são retirados. Na nossa terceira e última sala dessa exposição Sentidos da Amazônia, nós vamos ter uma série de documentários com cerca de 1 minuto cada, falando um pouco sobre a biodiversidade da Amazônica, a exuberância, a fauna, a flora, mas ela também vai falar um pouco sobre os problemas que a Amazônia enfrenta, né? Biopirataria, desmatamentos, queimadas. Então, isso tudo para informar o turista de que a Amazônia, para reafirmar, na verdade, o turista que a Amazônia ela não é simplesmente um lugar fechado de mata verde, pura e simplesmente. Não, ela é um organismo, um grande organismo vivo que precisa ser cuidado, precisa ser preservado. Dentre outros itens que nós temos lá nessa sala de audição e visão, nós vamos ter instrumentos feitos por indígenas, instrumentos de som, que emitem som, instrumentos musicais, né? Teremos chocalhos, teremos tambores, instrumentos que emulam aí o som da chuva, o som dos sapos. Nossos visitantes gostam muito desses itens. E na nossa última sessão, nós vamos estar apresentando a sessão voltada para os olhares alienígenas, né? Que são os olhares das pessoas de fora, de outros estados, que vieram aqui, ou que vêm e que vieram aqui e que vão vir, né? E o estranhamento e o encantamento que a Amazônia causa. Além das salas de exposição temporárias e permanentes do espaço, nós também possuímos o Espaço Criança. Ele é um local voltado a atividades lúdicas e recreacionais de escolas e também para visitantes com seus filhos. Além também de possuirmos o Espaço Arena Álvaro Braga. Hoje em dia ele se encontra em recuperação, mas o Centro Cultural ele já possui, sim, projetos para adaptar essa Arena Álvaro Braga, para voltar aos shows de rock, que muita gente já conheceu, que muita gente já inclusive participou de shows de rock, MPB, o MPA, que é a música popular amazonense também. Uma das atrações do Centro Cultural é que você pode viajar no tempo, na réplica de um bonde que circulava por Manaus no século XIX. E você está curtindo a estação? Então não sai daí que no terceiro bloco tem muito mais.